Boa noite, irmãos queridos. Como vamos? Tudo bem? Obrigada por estar aqui comigo e eu com vocês também. Neste momento em que tanto precisamos estudar, né? Estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado por terem estado todo esse tempo comigo, conosco. Que Jesus abençoe os nossos anjos guardiães, que nos guie, nos proteja, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta e nos guie nos estudos desta noite. Vamos prosseguir estudando a coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos ler o livro do mesmo nome da coleção, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição é a seguinte: obra regenerativa, número 37 do livro Fonte Viva. E Emmanuel diz o seguinte: na obra regenerativa: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas 6:1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas argumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Apenas aumentamos a percentagem de mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratamos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Amigos, vemos que Emmanuel nos fala dos irmãos de jornada que, como nós, encontram-se em momentos de dificuldade, como muitas vezes nós também nos encontramos, vez por outra. E no momento de dificuldade, precisamos encontrar uma palavra sensata, equilibrada, sensível, serena. A serenidade é vida. E Emmanuel nos ensina que buscar aguilhoar o nosso irmão, como ele diz aqui, ele que está perdido nos cipoais do erro, prendê-lo com aguilhões de cólera, vamos despertar sua ira. E se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se falarmos de falhas que ele apresenta, ele nos salientará as nossas próprias falhas. E assim,
nós sabemos que os irmãos, nas suas necessidades, são tão frágeis quanto nós outros também somos quando passamos por necessidades. Todos nós nascemos iguais, nascemos simples e ignorantes, sabemos. E vamos caminhando, lutando, trabalhando, servindo, amando e passando para prosseguir a jornada aqui ou em outro lugar. Pode ser um outro planeta. A jornada pode prosseguir no plano espiritual por um tempo. Podemos mudar de rumo. Deus sabe as necessidades que temos. Nós não temos essa dimensão. Temos a dimensão agora de saber das nossas necessidades, mas, acima de tudo, de nos vermos como família, como grupo, como comunidade, como seres que caminham juntos. Se nós somos irmãos que caminhamos juntos, nós temos que partilhar não só alegrias, porque é uma coisa interessante. Os irmãos, por vezes, se nós também, né? Somos todos iguais, nós, por vezes, pensamos que devemos nos aproximar e nos reunir na hora da alegria. Na hora da alegria é muito fácil. Não há problema, está tudo muito bem. Quando mais precisamos estar unidos é na hora da dificuldade. Essa sim, essa pede muita união. Pede sim, muita união. Aliás, é até bom lembrarmos disso para daqui a pouco falarmos sobre a questão que mais nos aflige nesses assuntos de bem-querer, que nós devemos todos ter uns pelos outros, é lembrarmos que nas horas difíceis, todos nos igualamos. Não há ninguém superior. Prosseguindo, Emmanuel nos diz: nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Por certo, nós não temos o direito de condenar, podemos elogiar, mas não é oportuno, porque o elogio muitas vezes afasta a pessoa, o irmão, de olhar para si mesmo com mais segurança, com mais veemência. Ele se acha muito bem colocado na situação. Ele não olha para ele com parcimônia, ele olha se achando superior, porque ele recebeu um elogio. O elogio é um perigo. Então devemos evitar os elogios, porque às vezes ele pode ser muito ruim em relação ao objetivo que pretendemos. Queremos elogiar porque dizemos, você fez alguma coisa boa, mas ao elogiar, muitas vezes estragamos aquele irmão no momento que não deveríamos ter elogiado. E também evitar a condenação, até porque de indulgência necessitamos todos nós. Nós somos irmãos com semelhantes critérios de lutas, de alegrias, de as vidas parecidas, embora nos lembrem muitas vezes pessoas totalmente diferentes. Nós não somos. Nós somos exatamente filhos de Deus, igualmente necessitados da luz divina. E como Jesus nos lembrou, nos alertou, a tua luz, vós sois luz. Então temos que olhar a luz
que nos ilumina e dessa luz colocar para o nosso irmão que se encontra num momento de dificuldade, de treva, podemos dizer, que essa luz possa também servir ao nosso irmão nesse momento. Porque, se nós lembrarmos, Kardec nos deixou, a codificação kardeciana. Essa codificação é a nossa base da doutrina espírita. E no livro O Céu e o Inferno, nós temos menção ao Código Penal da Vida Futura. Nessa parte, ao final do livro O Céu e o Inferno, nós encontramos quando Kardec nos lembra da indulgência, quando ele fala sobre a caridade moral. Porque a caridade material é muito fácil, mas a caridade moral é a indulgência, é o perdão. A caridade moral é a beneficência. Fazer o bem, perdoar e ter indulgência, porque de indulgência todos nós precisamos. Portanto, voltando aqui a Emmanuel, nós vamos verificar que a condenação não está à nossa altura, porque nós não podemos condenar ninguém, porque também somos pessoas falíveis. Se não, prossegue Emmanuel, se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Logicamente que não. Como é que nós vamos curar chagas? Aliviando, passando perfume, ou seja, fazendo um leve contato de vai ficar bom, tudo vai passar. Não é assim, meu irmão. Nós precisamos ser caridosos, mas veementes ao mesmo tempo. A caridade, ela tem que ser espontânea e sincera. Quando nós vamos consolar um irmão, nós temos que levar esse consolo recheado de verdade. Esse consolo não pode chegar através de meias verdades, porque o irmão logo vai perceber que ele está sendo enganado, que ele está sendo enredado por uma conversa que não é aquela que vai lhe fazer bem, porque ela não é verdadeira. E Emmanuel prossegue: sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Será que teríamos? Será que nós teríamos resistido na posição dele? Mas como nós sentimos dificuldade em nos colocar na posição do irmão? É a coisa mais comum que acontece. Se colocar na posição do outro. É muito fácil dar opinião, mas se colocar na posição do outro é muito fácil. É muito difícil, muito fácil é dar opinião, mas sentir na pele exatamente o que o outro sente, na pele porque é a expressão vulgar, porque na verdade não é na pele não, é na alma. Na alma que a gente sente a dor. A dor, muitas vezes profunda, a dor de uma perda, a perda de alguém muito querido. Quantas vezes acontece de nós termos irmãos que se entregam ao desvario porque perderam pessoas queridas aparentemente, porque ele não perdeu, mas ele vai se afastar temporariamente. E dentro do coração dele, ele sente que perdeu. E quando ele pensa que perdeu, ele se sente triste. E quando você vai dizer a ele:
segundo a doutrina espírita, que ninguém morre, que as pessoas continuam vivas e que nós vamos nos encontrar no futuro, quando Deus assim o permitir, muitos não acreditarão em você. Não tente forçar, não tente se impor. Nós não divulgamos a doutrina espírita dessa maneira. A divulgação da doutrina espírita se faz através das obras do bem. É pelo bem que nós divulgamos a doutrina, é servindo ao nosso próximo. É ensinando os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita, da codificação kardeciana e dando o exemplo. O exemplo do bem, do amor, da fidelidade, da caridade. A caridade acima de tudo, que é o amor em movimento, a caridade que nos leva a mostrar ao irmão como se pode fazer o bem. Eu posso amar a Jesus, eu posso dizer, amo Jesus, eu creio em Jesus, eu desejo seguir os passos de Jesus. Mas se eu não faço o bem, se eu não ajudo o meu irmão quando ele está numa situação difícil, sinceramente, nós vamos ouvir o que Jesus nos disse. Direis, Senhor, Senhor, e eu direi, não sei quem és. Sim, Jesus disse isso, Jesus deixou claro isso. Por quê? Porque nós não fazemos o que falamos. Nós dizemos que amamos Jesus, mas nós deixamos o que temos que deixar de errado. Nós deixamos os nossos vícios para seguir a Jesus. Vamos lembrar a passagem que Jesus nos conta através de uma parábola do rapaz, do mancebo rico, que disse, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, queres alcançar a vida eterna? Pois bem, segue as leis, os mandamentos. E o jovem disse, eu sigo todos os mandamentos, eu faço tudo o que diz a lei. E aí Jesus lhe diz, pois muito bem, se segues os mandamentos, se fazes o que manda a lei, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas o pobre, o jovem que era muito rico e possuía muitos bens, não voltou. Assim somos nós quando dizemos Senhor, Senhor, mas não fazemos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos servir ao irmão no momento de dificuldade, por exemplo. É ajudar, é servir, é amar, amar sobretudo no momento de dificuldade, porque é muito fácil amar quando tudo vai bem. É muito fácil amar quando tudo vai bem. A gente vê o amor sincero e puro quando as dificuldades se apresentam. Portanto, vamos lutar sinceramente para sermos aquele irmão, aquele filho de Deus Pai que faz tudo o que pode para seguir a Jesus. Se esforça para isso. E vamos completar a lição de Emmanuel, porque nós falamos muito, mas não acabamos de ler a lição de Emmanuel. E vamos seguindo com a lição então. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Todos estamos a caminho, meus irmãos. Os perigos nos rondam.
E quando nós estamos um degrau acima e podemos ajudar o irmão que deseja alcançar mais um degrau, estendamos a mão sempre. Estejamos sempre ao lado do irmão necessitado para servir. Nunca devemos dizer, não posso. O outro, como disse a irmã Dulce, é a minha religião. O outro é o meu Deus. Portanto, o outro é aquele que nos faz crescer. É aquele que nos diz, amanhã nos espera com bênçãos e flores, porque Jesus nos prometeu as bem-aventuranças, nas bem-aventuranças, as glórias da vida eterna. Somos criados para a eternidade. Portanto, vamos fazer a nossa parte de sermos tão bons dentro das nossas obrigações, que nunca precisemos ouvir como Jesus disse. Quem disse que sou bom? Bom é meu Pai. Pois é, nós somos razoavelmente bons quando fazemos o bem. Nós fazemos o bem, mas ainda não somos bons. Seremos bons. Com certeza seremos bons, porque queremos seguir a Jesus. Desejamos seguir a Jesus. E quando queremos, nós vamos lembrar do cego de Jericó. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Ele estava vendo um homem cego à frente dele, mas ele perguntou, que queres que te faça? E o cego disse, cego de Jericó, o Bartimeu, que eu veja. Ele respondeu exatamente o que ele queria. Ele não tergiversou. Ele disse o que ele queria. Jesus também nos pergunta, o que queres que te faça? Portanto, amigos, vamos seguir a Jesus fazendo bem. E lembrando sempre que Emmanuel nos deixou esta mensagem. O bem que tu fazes é teu advogado em toda parte. Vamos servir, amar e prosseguir. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigado por este momento. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos, agora e sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser.